mundo não pode lembrar de um tempo onde a beleza não fosse cobiçada. Apesar dos padrões de beleza terem regredido ou progredido com o passar dos séculos, a beleza sempre foi um ideal. Helena de Troia, conhecida como o rosto que lançou 1000 navios, apareceu em retratos tão cedo quanto no século 7 a.C. Ela era tão linda que Paris estava disposto a desistir de sabedoria e guerra por ela. Apesar dele tê-la sequestrado, é possível ver uma certa beleza nessas circunstâncias. Nós vemos como a beleza pode ser uma forma de popularidade ou até lisonjeria. Ao passar na história, a beleza tem sido relacionada a outra feminilidade. Helena causou a Guerra de Troia. Já a beleza de Barbie vem com 200 carreiras, uma super casa em Malibu e o Ken. A era da beleza das Pollys e das Barbies é com certeza diferente da beleza da Grécia Antiga. Apesar de proporções corporais impossíveis e a existência de majoritariamente bonecas brancas, elas eram vistas como modelos inspiracionais e relatáveis a milhões de crianças ao redor do mundo. Conhecida pelo seu amor por rosa, fashion e a sua superinteligência que a levou à Lua antes mesmo da própria humanidade, a Barbie é a prova de que a feminilidade e mulheres que participam de atividades femininas por pura diversão são capazes de ter diversos interesses e serem inteligentes. Mas por que nós precisamos dessa prova? Porque as mulheres superfemininas na mídia são normalmente representadas em 4 categorias. 1. A mulher endemoniada, que só serve para arruinar a vida dos homens e os outros ao seu redor, também conhecida como sucubo. Sucubo é uma personagem referenciada pela cultura pop e mitologias como um demônio com aparência feminina que invade o sonho dos homens a fim de ter uma relação sexual com eles e lhes roubar a energia vital. 2. A garota malvada, que nos remete a Regina George. 3. A cabeça de vento, que nos remete a Marilyn Monroe. E 4. A garota irritante, que só serve de fundo para uma personagem principal muito mais relatável e masculina, como em Crepúsculo. Então, o que aconteceu com o rosto que lançou 1000 navios e com os sapatos que pisaram na lua antes do homem? Se você ainda não notou, a nossa sociedade tende a acreditar no fato que há somente 2 gêneros. O carrinho azul, construtor, e as roupas rosa, maquiagem. Pela nossa história, podemos ver que o homem cisgênero branco estava na primeira linha. Eles que caçavam, eles que possuíam as terras, eles que cuidavam da economia, eles que cometiam crimes de ódio contra mulheres e outras raças e não eram responsabilizados. Por grande parte da história, os homens seguraram um poder que as mulheres não poderiam nem imaginar ter. Porém, a gente imaginou e a gente lutou por séculos em busca da igualdade. A primeira onda do feminismo se passou entre 1860 a 1920. Mas, claro, devemos tomar atenção às mães do feminismo, como Mary Wollstonecraft e sua publicação de reivindicação dos direitos femininos em 1792. Essa onda se focou principalmente em obter o direito de voto. Já a segunda onda é a origem dessa seção. Ela durou dos anos 60 a 80 e ampliou o feminismo através da emancipação feminina e destruição de papéis de gênero. Durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres encheram a classe trabalhista como nunca visto antes, para substituir os homens que foram para a guerra. Porém, quando os conflitos acabaram, elas foram empurradas para voltar a trabalhar dentro de casa como mães e cuidadoras de casa, ou passaram a receber menos que homens que chegaram, ou também foram passadas a pink jobs, que no caso são conhecidos como trabalhos rosa, que quer dizer que são trabalhos relacionados a cuidar de outras pessoas, como enfermeira e a secretária. Com as mulheres lentamente voltando a trabalhos domésticos e dependência do casamento, as mulheres voltaram a fazer disso uma carreira. O argumento da segunda onda era que as mulheres eram muito mais depressivas ao ficar presas em casas e que elas deveriam ter o direito de sair e quebrar esse formato de família se elas desejassem. Com o objetivo de independência e maior oportunidades, esse fenômeno criou sequelas imagináveis. A fim de serem levadas a sério, a segunda onda do feminismo acaba negando coisas femininas como maquiagem, pintar a unha, roupas reveladoras e salto altos e preferem a coisas masculinas. Esse foi um produto do ambiente onde elas viviam, onde elas eram vistas como mulheres antes de pessoas, e isso nunca as permitiria progredir a uma sociedade igualitária. Até hoje nós vemos os efeitos desse acontecimento. A mídia representa mulheres determinadas, fortes e progressistas com características masculinas, conhecidas como tomboys. Elas não sabem ser femininas através de suas roupas e personalidades. Algumas feministas da segunda onda de feminismo
denunciaram coisas estereotipicamente femininas eram consideradas ferramentas feitas pelos homens e dadas a ela como uma forma de agradá-los, para elas serem oprimidas, e contribuíam para sustentar ideias patriarcárquicas. É isso aí. Mas nós, como uma sociedade, progredimos desse ponto e nós podemos ver hoje que o que uma mulher faz com seu corpo é uma decisão completa dela. E teve algo conhecido como feminismo de batom, que aconteceu na terceira onda do feminismo, que aconteceu entre nos anos 90 a 2010, aonde elas clamaram essas coisas femininas como ferramentas de se expressarem e não mais como uma forma de opressão. Porém, as Eu Não Sou Como as Outras arruinaram isso e nos fizeram retroceder 540 milhões de anos, porque todas nós não temos nenhum traço de personalidade, somos todas iguais, mas elas são diferentes porque elas não usam batom. Lindo. Porém, isso não é culpa somente delas, como eu disse no começo do vídeo, a sociedade tem uma aversão a coisas femininas. Como o Bubblegum Pop, que tecnicamente não tem substância, por causa que às vezes ele fala sobre garotas e festas. Porém, a música alternativa e rock com certeza é melhor com artistas superiores, porque fala sobre a vida e a saúde mental. Essa versão causou uma fenda na adolescência feminina, onde as garotas que negavam a outra feminidade se tornavam um dos garotos, porque ela joga futebol, ela não liga se o cabelo dela fica sujo, ela é cobiçada porque ela é masculina. Mas nós com certeza conseguimos ver exceções, como nos filmes de transformação do Patinho Feio, onde uma mulher com traços mais masculinos é transformada em uma feminina para ser aceita e amada. Ou também a sua personagem super feminina, que não deixa isso a deixar para trás e é super inteligente, como a Ellie Woods de Legalmente Loira, ou as personagens da Clube de Winx e Daphne do live action de Scooby-Doo. As mulheres que são humildes, inteligentes e trabalhadoras são impossíveis de ser caracterizadas como personagens femininas, por causa que mulheres não são capazes de fazer isso, claro, somente homens. Então, as personagens que têm essas qualidades precisam ter traços masculinos, obviamente. Mas também tem as Eu Não Sou Como as Outras com o propósito de ser relatáveis. Personagens como Bella, de Crepúsculo, e Katniss, de Katniss, de Jogos Vorazes, que são completamente incapazes de agir femininas. Muitas vezes elas podem se misturar com as personagens sem personalidade ou paixões, mas mesmo assim, todo ser humano, com ou sem impulso, se apaixona por elas. Isso permite que a audiência projete os seus interesses e personalidades dentro desses personagens e se vivam como se estivessem dentro desse mundo novo. Resumindo, a sociedade representa a humanidade em dois gêneros, o homem e a mulher, onde o homem é superior. Na segunda onda de feminismo, as mulheres procuram renunciar a esse pensamento opressivo e destruir os papéis de gênero. Porém, no processo, acabam se livrando de coisas femininas em função de serem levadas a sério e se livrarem do patriarcado ao mesmo tempo. Isso e a mídia contribuíram para a demonização da feminilidade, onde uma mulher deve ser diferente das outras para ser levada a sério. Como isso é representado? Através de filmes adolescentes dos anos 90 e 2000, podemos ver isso claramente. Com a ideia de que feminilidade é sinônimo de maldade, as personagens são retratadas como obcecadas com dinheiro, garotas, dependentes de maquiagem e focadas em roupas, ou até mesmo assassinas de sangue frio. Vejamos isso por meio do filme das Meninas Malvadas. Katie Heron é uma típica Eu Não Sou Como as Outras Meninas, até que ela é transformada pelas plásticas. E nessa transformação, ela passa a ser uma pessoa malvada. Porém, no final do filme, quando ela volta a ser si mesma e volta a essas características mais masculinas por meio de suas roupas, ela volta a ser boazinha. Isso acaba perpetuando que uma saia curta, maquiagem e roupas coloridas são traços ruins para uma pessoa, como todos queriam ser a Regina George ao mesmo tempo que temiam. Então, resumindo, eu quero personagens super femininas e super inteligentes ao mesmo tempo. Eu quero que roupas rosa sejam paradas de ser sinônimo de riqueza. Eu quero que sejam garotas multifacetadas, com diversos interesses, que façam diversas coisas. Eu quero mais Ellie Woods, eu quero mais Daphnes, eu quero mais garotas no poder
sem ter que ser divas ou vilãs. Não tem nada de errado nisso. Muito obrigada por ter assistido. Tenha certeza de deixar seu feedback. Volte quando você quiser. Eu posto vídeo todas as terças às 2 horas da tarde. E tchau, tchau!